Mais um edital do concurso de escrevente do TJ São Paulo foi publicado, concurso de nível médio, salário inicial acima de R$7.000, não tem redação, é um concurso que chama muita atenção, mas muitas pessoas não sabem como começar a estudar agora, no pós-edital. A gente está basicamente 60 dias até a data da prova, então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como eu estudaria para o concurso do TJ São Paulo, estivesse aí no seu lugar começando hoje. E além disso, eu quero mostrar para vocês qual foi a estratégia que esse cara aqui usou, Felipe Graton, aprovado com 91 pontos no concurso do TJ São Paulo, aprovado em sexto lugar e detalhe, começando a estudar no pós-edital, exatamente o momento que a gente está vivendo agora. Então seja muito bem-vindo, Felipe. Já vamos começar direto ao ponto, sem enrolação, do jeito que a galera gosta. O que você faria, Felipão, no sentido de como é que seria a sua rotina se você fosse começar hoje para ser aprovado no concurso do TJ São Paulo? Como é que você montaria a sua rotina de estudo? Cara, eu acho que o estudo no pós-edital, que foi o estudo que eu fiz, porque eu comecei a estudar para o TJSP no pós-edital, ele é uma mistura de compromisso com organização. Então acho que a nossa mentalidade tem que girar em torno disso. Em sentido geral, eu acho que é extremamente importante a gente conseguir achar um ponto que a gente esteja estudando o máximo possível que a gente consegue, só que sem se sabotar, né? Sem extrapolar o próprio limite. Se você é uma pessoa que não está num ritmo de estudo muito avançado, não vai querer forçar agora uma situação que você pode acabar passando do ponto e se prejudicando. Além disso, eu acho que é extremamente importante que você tenha uma organização que faça sentido de maneira estratégica. Então você tem que analisar os pontos corretos para você estar otimizando o seu estudo da forma que ele tem que ser otimizado. Então vamos falar na prática. Por exemplo, uma pessoa que trabalha ali, sai para trabalhar 7, 8 horas da manhã e volta para casa às 6 horas da tarde. Se você não estivesse no lugar dela, o que você faria? Você tentaria fazer uma sessão de estudo de manhã, estudaria à noite, testaria os dois para ver qual a pessoa se dá melhor? O que você faria se estivesse no lugar dessa galera que estuda e também trabalha? Legal. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que considerar muito o nosso autoconhecimento. Tem pessoas que têm mais facilidade para acordar um pouco mais cedo. Tem pessoas que eu conheço que estudam para concurso que às vezes acordam 4h30, acordam às 5 horas. Essa pessoa geralmente também vai dormir mais cedo, mas por autoconhecimento a pessoa sabe que ela vai render melhor se ela acordar antes do que se ela dormir mais tarde. Eu preferia sempre estudar na parte da manhã, mas eu não entrava no trabalho tão cedo assim na época que eu estava trabalhando. Então eu podia me dar o luxo de acordar às 6, estudar algumas horas e depois entrar no trabalho. Eu trabalhava de home office, isso ajudava muito. Para quem está saindo de casa às 7 horas, essa pessoa ela teria que acordar, se ela preferir estudar pela manhã, mais cedo. A vantagem de estudar pela manhã mais cedo é que a nossa cabeça está zerada, né? A gente acabou de acordar, ela ainda está leve, não está cheia de informação, está descansada. Então realmente esse período da manhã ele é muito legal para estudar. Mas se isso não é uma possibilidade, seria legal talvez pelo menos a pessoa tentar estudar uma horinha de manhã ali, talvez a matéria mais difícil do dia, que ela tem mais dificuldade, que ela está com a cabeça descansada, e depois voltando do trabalho, pessoalmente, eu tentaria fazer pelo menos mais umas 2, 3 horas por dia para tentar girar em torno de 3 a 4 horas por dia. Então pensando aí 60 dias da data da prova, umas 3, 4 horas por dia, estudando todos os dias, estudaria de final de semana ou não? Com certeza. Eu comecei a estudar no pós-edital e eu vi a importância de estudar aos finais de semana. Não era uma coisa que eu tinha hábito de fazer, mas no pós-edital eu percebi que aquilo traria grande diferença, principalmente porque nos finais de semana eu tinha a oportunidade de fazer simulados e os simulados aceleraram muito a minha curva de aprendizado. Realmente deu muita diferença. Era uma oportunidade de estar sempre revisando e encaixou bem eu aproveitar umas horinhas a mais no final de semana para render um pouco mais. Deixa eu dar uma dica que eu usei para estudar para o concurso do TJ São Paulo nesse período pós-edital. Eu estudava de segunda a sexta a parte teórica das matérias. No sábado, o que eu fazia? Um estudo um pouco mais leve, porque eu precisava aproveitar também um pouco o meu final de semana, eu sei que é pós-edital, mas eu não conseguia manter o mesmo ritmo de estudo de segunda a sexta, talvez isso aconteça com você também. Então eu, se estivesse fazendo isso agora, na sua posição, sábado eu faria as questões daquilo que eu errei durante a semana. Qual que é o lance? Durante a semana, segunda a sexta, eu estudava a parte teórica e fazia várias questões de cada uma das matérias. No sábado, eu resolvia só as questões que eu tinha errado, é o que a gente chama de caderno de erros, que é, na verdade,
rever as questões que você errou durante o estudo da semana. E todo domingo eu fazia simulado. Por que eu gostava de fazer simulado no domingo? Porque era exatamente o dia do concurso do TJ São Paulo. Eu não gostava, por exemplo, de fazer segunda-feira de manhã um simulado, sendo que simulado, como o próprio nome já diz, vai simular a data da prova. Então eu gostava de simular todas as características da prova. O dia da semana, o horário, o que eu ia almoçar, eu ia tomar café como. Então eu, no simulado, preferia fazer no domingo mais ou menos o que o Felipe falou aqui de fazer final de semana esses simulados. Beleza, então 3 a 4 horas por dia. E a divisão de matérias, como é que você faria? Você começaria por uma matéria que você tem mais dificuldade, mais facilidade? Quantas matérias por dia? Como é que você faria isso? Cara, no geral, eu fiz 4 matérias por dia e eu continuaria com isso porque eu acho que estava funcionando muito bem. Blocos de estudo ali entre 50 minutos a 1h10 para cada matéria. E eu acho que é muito importante a gente considerar na hora de fazer o ciclo intercalar o estímulo da matéria, né? Então eu não colocaria RLM seguido de matemática, são estímulos muito parecidos. Processo civil depois de processo penal, de jeito nenhum, né? Não seria positivo e não foi positivo quando eu estava estudando, por isso que eu arrumei isso rapidamente. E além disso, como eu sei que eu vou estudar 4 matérias por dia, e eu uso o meu ciclo de estudos, né, e ele fala as matérias, por exemplo, hoje eu vou estudar 4 matérias, então eu olho no meu ciclo, tem as próximas 4 matérias. Dessas 4 matérias, quando eu sentava para estudar, eu pegava a mais difícil das 4 e jogava para ser a primeira do dia. Geralmente era processo civil ou processo penal. São as 2 matérias do edital TJSP que eu tive mais dificuldade. Então todo dia que começava o meu dia de estudo, se tinha alguma dessas 2 matérias, eu já jogava ela para o começo do dia para estudar com a cabeça mais fresca. Você começava então pela matéria que você tem mais dificuldade. Beleza, 4 matérias por dia, de 3 a 4 horas. E aí, como é que você estudaria na prática mesmo cada uma das matérias? Por exemplo, direito, como é que você estudaria se estivesse começando hoje, pensando que as pessoas aqui, boa parte, não tem base em direito? Como é que você faria? Faria a leitura da apostila, assistiria videoaula, como é que você faria? Nesse sentido, se conecta até com o que você acabou de comentar sobre o caderno de erros. No pós-edital, eu considero pertinente a gente fazer um estudo muito mais prático. Então, seria leitura de lei seca, videoaula somente em caso de extrema necessidade, se você lê a matéria, não estiver entendendo nada, fez o exercício, não está indo bem, aí partiria para videoaula. Mas, no geral, leitura da lei seca e exercícios. Deu dificuldade, videoaula. Mas aí como que fica esses exercícios, né? Então, eu faria uma lista ali, por exemplo, uma matéria de direito, pelo menos uns 35, 40 exercícios para cada tópico estudado. Desses exercícios, todos que eu errasse, eu grifaria, foi isso que eu fiz, tá? E eu utilizaria depois essa lista de exercícios errados quando eu fosse revisar essa matéria. Então, se eu vou revisar impedimento e suspeição de processo civil, eu reviso refazendo os exercícios que eu errei, sempre com a teoria ao lado para ir batendo os pontos que eu estou com dificuldade. Dessa forma, a gente consegue, nas matérias de direito, um estudo muito otimizado e inteligente do ponto de vista da organização que eu falei no começo do vídeo. É isso, vocês veem que as estratégias batem assim. Eu acertei 93% no TJ, Felipe acertou 91%, então são pontuações altas de pessoas que usaram a mesma estratégia, por exemplo, desse caderno de erros que a gente falou. Em direito, como é que eu estudaria? Exatamente por isso que a gente colocou aqui na apostila de vocês, a galera que é aluno da Brabo. Eu faria a leitura da apostila, a leitura da lei seca. Perceba que a gente coloca em cada um dos artigos as provas do TJ São Paulo que a gente teve a cobrança de cada um deles. Então, por exemplo, aqui em processo civil, o artigo X caiu no TJ 2017, 2021, 2023, a apostila já mapeia esses artigos mais cobrados. Então, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar hoje? Faria a leitura da lei seca de todos os artigos, tranquilo, mas uma leitura um pouco mais rápida. Depois eu voltaria lendo com muito mais carinho, muito mais detalhadamente os artigos que são mais cobrados pela banca Vunesp. Porque você percebe que os artigos que são mais cobrados tendem a cair de novo, e os artigos que nunca caíram tendem a também não cair de novo. Por exemplo, Tribunal do Júri. Tem uma galera que fica tentando entender Tribunal do Júri, fica horas e horas entendendo Tribunal do Júri. Eu pergunto quantas vezes Tribunal do Júri caiu no TJ São Paulo. É um assunto que não é cobrado pela banca Vunesp se a gente comparar com outros assuntos, por exemplo, impedimento e suspeição. Então, direito é fundamental que você faça a leitura da lei seca, que é a própria lei, mais uma leitura estratégica com base nos artigos que mais caíram. Então, para a gente fechar aqui o vídeo é o seguinte, passa em concurso público quem acerta mais questões. Não é quem é mais inteligente, quem estudou mais, quem estudou com mais antecedência, não, é quem acerta mais questões. Por isso que eu quero saber de você, como é que você estudou usando as questões? Você estudava uma matéria e logo em seguida já fazia questões? Você fazia questão no dia seguinte, uma semana depois? Como é que você encaixou as questões no seu estudo?
Meu estudo ele ficou um pouco intercalado, no sentido que eu estudava um tópico, por exemplo, de matemática, e aí foi o meu bloco de matemática daquele dia. Se eu acabei a teoria, o próximo dia do meu ciclo de estudos, que eu fosse estudar a matéria de matemática, eu faria os exercícios daquela matéria. Então ficava a teoria, até acabar a teoria de um determinado tópico, e depois a lista de exercícios daquele tópico, que geralmente, para as matérias de direito, era entre 35 e 40 questões. Mas, nas básicas, que são exercícios que às vezes a gente demora mais tempo para fazer, eram menos. Por exemplo, se fosse de matemática, às vezes era só 15 exercícios para cada aula estudada. E aí, nesse sentido, foi um grande diferencial no meu preparo, como eu disse lá no começo do vídeo, a questão da organização. E a minha organização na solução dos exercícios era eu saber quantos exercícios eu estava acertando de cada tópico. Então, cada tópico estudado, ao finalizá-lo, eu colocava lá, eu acertei 27 exercícios de 35, porque depois, passado todos os tópicos, eu voltaria e eu daria uma preferência de revisão para os tópicos que eu estava acertando menos. E foi isso que me fez conseguir um índice de acerto tão alto na prova. Beleza, então, para a gente resumir aqui essa parte final, é fundamental que você faça muitas questões agora na sua preparação, principalmente pós-edital, e não deixe de fazer simulado pelo menos um por semana para você chegar voando no próximo concurso do TJ São Paulo. Vou agradecer ao Felipe e se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo gratuito de quem realmente foi aprovado no concurso do TJ São Paulo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá e tchau, tchau.